O tema geral do vídeo de hoje é linguística, mas o tema específico, ou seja, a playlist específica de hoje, a playlist de terça-feira é sociolinguística. Essa que foi uma das matérias que eu já tive no curso de letras. Atualmente eu estou cursando essa faculdade ainda, eu estou no 4º período. Vou demorar para concluir, porque estou fazendo poucas matérias, né? Esse semestre mesmo estou fazendo 3 matérias. Eu deveria estar fazendo umas 6, 7, mas estou fazendo apenas 3. Mas sociolinguística foi uma disciplina que eu cursei o ano passado, eu estou em 2023, e eu cursei ela em 2022. Então resolvi criar a playlist, já que eu já tive algum contato com esse tema, né? Mas o tema ou o assunto específico do vídeo de hoje é uma revisão, antes de eu avançar para o próximo assunto, é uma revisão dos principais autores que eu já gravei aqui no canal, que foram os autores que começaram a trazer essa ideia ou que contribuíram para o saber sociolinguístico de alguma maneira. Esse quadro síntese, na verdade, né, dos principais deles. Eu gravei um vídeo específico para cada um e hoje eu só quero fazer um apanhado geral de todos eles. Então o primeiro, deixa eu citar eles, quais foram, na verdade, né? O primeiro, eu não sei se consigo fazer a pronúncia correta do nome de cada um, beleza? Mas vou tentar, né? Então o primeiro foi o Schleicher, um linguista alemão. Depois eu vou fazer uma revisão hoje geral aqui do Saussure, né? O linguista suíço. O Millet, também gravei um vídeo sobre ele. O Bakhtin, aquele linguista russo. O Jacobson. Bakhtin era russo, né? Eu acho que era assim. O Jacobson. O Marcel Cohen e o Benveniste, que foi o último, que é o vídeo anterior a esse daqui. Você dá uma olhada caso você queira entender um pouco sobre isso. Bom, o primeiro deles, que foi o Schleicher, deixa eu ver se eu encontro o nome completo dele. Linguista alemão August Schleicher, do século XIX. Basicamente, Schleicher trouxe uma orientação biologizante, ou seja, ele imprimiu essa ideia associou a língua à raça de maneira indissolúvel, advogou que a língua é o critério mais adequado para se proceder à classificação racial da humanidade. Nós temos que entender que ele era um linguista do século XIX, e que trouxe essa ideia biologizante, mas tem a teoria darwinista, tem toda essa questão envolvida. Então, por isso que ele trouxe essa orientação mais biologizante. O próximo já é o Saussure. Deixa eu só fazer um breve comentário sobre o Schleicher. Também eu acabo esquecendo, né? O livro que eu estou utilizando para construir essa playlist de sociolinguística é esse daqui, o link está na descrição caso você tenha interesse. Foi um dos livros que a gente utilizou na matéria. Então, é bom eu frisar isso, né? A orientação biologizante que Schleicher imprimiu à linguística da sua época afastou, evidentemente, toda a consideração de ordem social e cultural no trato do fenômeno linguístico. Pelo menos é o que quem escreveu esse texto deixa isso bem claro, porque sociolinguística, na verdade, é o estudo da linguística, é o estudo da língua na sua perspectiva social e cultural. Então, o Schleicher, por trazer essa visão, ou essa orientação biologizante, ele afastou, né, essa ordem social e cultural do fenômeno linguístico. Então esse foi o primeiro, já gravei um vídeo sobre ele. Vamos para o segundo, que foi o Ferdinand Saussure. O Ferdinand Saussure, que é considerado o pai da linguística, ele é de 1916, ele é um linguista suíço. E qual que é a concepção de linguagem e língua para ele? Linguagem é a faculdade natural que permite ao homem constituir uma língua, portanto a língua é um fato social. A língua é um fato social. Porém, define língua por oposição à fala como objeto de estudo da sociolinguística. Um sistema subjacente à fala, mas invariante e que pode ser abstraído das múltiplas variações observáveis na fala. Então ele faz essa distinção entre língua e fala. Como que ele percebe o fenômeno linguístico? Exclui toda consideração de natureza social. Então, Saussure exclui toda consideração de natureza social, histórico e cultural ao descrever, analisar e interpretar o fenômeno linguístico. Privilegia o caráter formal e estrutural do fenômeno linguístico. Então, ele privilegia o caráter estrutural, ou seja, a linguística interna. Beleza? Então, esse é o resumão sobre Saussure, tem um vídeo específico sobre ele. Avançando,
lembrando que a ideia do vídeo é trazer os primórdios do estudo sociolinguístico. Então, não estou trazendo aqui todos os linguistas, é evidente, né? O próximo é o Antônio Millet, da década de 1930. Qual que é a concepção de linguagem e de língua para esse autor? Linguagem é eminentemente um fato social, e a realidade de uma língua é, ao mesmo tempo, linguística e social. O Antônio Millet, pelo que eu lembro, ele foi mesmo um dos discípulos de Saussure, então ele tinha essa ideia muito parecida pelo menos com a do Saussure, né? De que é um fato social. E ele acrescenta ainda que também é um fenômeno social. Opa, esse é o Bakhtin, opa, voltamos atrás. Ele tem essa ideia, então, a mesma do Saussure, de que é um fato social. E a realidade de uma língua é, ao mesmo tempo, linguística e social. Ele traz essa ideia. E como que ele percebe o fenômeno linguístico? Trata o fenômeno linguístico considerando sua natureza histórica numa perspectiva diacrônica. Avançando, então, agora para o Bakhtin, na década de 30 também, qual que é a concepção de linguagem e língua para Bakhtin? A verdadeira substância da língua é constituída pelo fenômeno social da interação verbal realizada por meio das enunciações. E qual que é a forma como ele percebe o fenômeno linguístico? Trata o fenômeno linguístico considerando a comunicação social. O próximo é o Jacobson, já na década de 60. Qual que é a concepção de linguagem e língua para Jacobson? Todo código linguístico é multiforme e compreende uma hierarquia de códigos diversos, livremente escolhido pelo falante. Qual que é a forma como ele percebe o fenômeno linguístico? Privilegia o processo comunicativo remetente. Então esse é o processo comunicativo do Jacobson, bem marcante, né? Remetente, mensagem, destinatário, contexto, canal e código. Remetente, mensagem, destinatário, contexto, canal e código, considerando os aspectos funcionais da linguagem. Avançando, Marcel Cohen, na década de 60, também 1956, para ser exato, qual que é a concepção de linguagem e de língua? Para Marcel Cohen, determina o estudo sociológico da linguagem em relações entre divisões sociais e variedades da linguagem, estilo de linguagem, formas de tratamento e linguagem de grupos segregados. Então aqui ele traz aquela ideia de que existem diferenças do ponto de vista sociológico, diferenças da linguagem em diversos grupos sociais. E forma como ele percebe o fenômeno linguístico. Os fenômenos linguísticos se realizam no contexto variável dos acontecimentos sociais, assumindo a abordagem dos fatores externos de estudo das línguas. Lembra que Saussure traz essa ideia de linguística interna, considera apenas isso? Já o Marcel Cohen, ele traz essa ideia dos fatores externos, então linguística externa aqui é considerada. E por fim, o último vídeo sobre o Benveniste, 1963, já na década de 60, concepção de linguagem e língua para Benveniste. Dentro de e pela língua que o indivíduo e sociedade se determinam mutuamente, já que ambos só ganham existência pela língua. É pelo exercício da linguagem e uso da língua que o homem constrói sua relação com o meio e o semelhante. Língua como instrumento de comunicação, sendo o vocabulário um elemento essencial. Então, a língua para ele é um instrumento de comunicação. E como é a forma como ele percebe o fenômeno linguístico? Abordagem de natureza social e cultural do fenômeno linguístico. Então, o vídeo de hoje foi sobre isso, um breve quadro síntese dos principais, um quadro síntese da evolução histórica, né, dos principais estudiosos que influenciaram na sociolinguística. O primeiro foi o Schleicher, o segundo Saussure, o terceiro Millet, o quarto Bakhtin, o quinto Jacobson, o sexto Marcel Cohen e o sétimo Benveniste. Beleza? No próximo vídeo eu já vou começar o assunto sobre sociolinguística como um campo de estudos propriamente dito, porque até aqui apenas aqueles autores que influenciaram o surgimento da sociolinguística como a fixação de um campo de estudos. E isso eu farei na próxima terça-feira. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!